Semana passada eu pedi para vocês lá no Instagram sugestões de aplicativos de corrida. Entre os mais sugeridos eu recebi o Strava, o Nike Run e então o Relief. Todos eles são aplicativos gratuitos que possuem a sua parte de membros, que lhe dá alguns benefícios aí na questão das análises dos seus dados. Eu, há muito tempo, uso um aplicativo que eu também vou deixar aqui para vocês, que é o Zombies Run. Um aplicativo de corrida bem parecido com todos os demais, porém, ao longo do percurso, ele te coloca alguns incentivos, porque você vive uma história, como se fosse uma missão. E aí nesse aplicativo, quando você está diminuindo a sua passada, por exemplo, ele coloca alguns zumbis para te perseguir e aí fazer você aumentar a intensidade do seu HIIT. É um aplicativo muito legalzinho e vale a sugestão. Mas por que eu estou falando disso tudo? Para contar essa história, eu vou ter que voltar lá para 2012, quando eu consegui o meu primeiro emprego de comércio exterior. Para quem não sabe, eu sou formado em comércio exterior, formei em 2015, em 2018 eu vim aqui para o Canadá. E esse aqui é o Canadá do Figueiredo, um canal de YouTube onde eu posto minha rotina diária aqui no Canadá, com tudo aquilo que eu acho de relevante e especial para vocês que estão aí no Brasil. Então por isso, a sua presença aqui ela é muito importante. Lá em 2012, quando eu estava fazendo meu curso de comércio exterior, eu consegui um emprego na área, que é basicamente o que todo mundo, quando está cursando seu curso, quer. E nessa empresa, eu comecei como estagiário e depois eu fui contratado. 3 anos depois, eu fui mandado embora. E por que eu estou contando essa história? Eu, naquela empresa, eu era um funcionário muito aplicado. Eu dava meu sangue todos os dias, priorizava as atividades do trabalho do que as atividades da escola. E por isso, eu acabei atrasando em 1 ano o meu curso, a minha formação. Para depois de vários anos trabalhando lá, eu ser mandado embora. Quando eu entrei naquela empresa, eu pesava 77 quilos. No dia que eu fui mandado embora, eu pesava 98 quilos. E eu vou contar essa história para vocês porque eu acho que é importante a gente mostrar, principalmente nas redes sociais e no mundo digital, que todo mundo tem problema. A vida de ninguém é perfeita, como vocês veem na rede social. Depois que eu fui mandado embora, eu tinha tomado uma decisão para mim. Eu tinha recebido a FGTS, seguro-desemprego e acerto. Eu meio que falei, eu vou tirar um período sabático para mim, para eu cuidar de mim, para eu cuidar da minha vida, da minha saúde e repensar em quem eu sou. Umas 2 semanas depois, liguei para uma nutricionista, marquei uma academia e comecei a fazer exercícios físicos e comer melhor regularmente. Eu era uma pessoa que ficava muito cansada, era uma pessoa que eu sou naturalmente uma pessoa muito energética e muito feliz. Eu era uma pessoa, naquele dia, muito deprimida e sempre com sono, vivia à base de café. E eu resolvi então mudar minha vida. Com a nutricionista, eu fiz um acompanhamento de 6 meses e com a academia, eu segui firme e forte até antes de vir aqui para o Canadá. Comecei a correr e comecei a me alimentar melhor. Em pouco tempo, eu comecei a ver resultados positivos. Eu comecei a perder peso, eu comecei a melhorar o meu humor, a minha autoestima ela já estava mais elevada. E eu tô contando isso porque, assim, todo mundo tem problema. E, poxa, é legal ser, pra quem me olha aqui no Canadá, por exemplo, agora, trabalhando, podendo aproveitar os meus dias, não sabe o que eu passei. E eu percebi que se eu compartilho o meu problema com vocês, às vezes eu posso trazer um pouquinho de alento para alguém que estiver passando por um momento difícil e também, ao mesmo tempo,
recuperar junto com vocês. Quando eu fui mandado embora dessa empresa, eu fiquei muito para baixo. Porque, poxa, eu via claramente, ou pelo menos achava que eu era um dos funcionários mais produtivos. Os meus números dentro daquela empresa não eram ruins. Eu trazia lucro, eu trazia economia de dinheiro e eu fazia todos os meus processos em dia com muita dedicação. Eu via gente trabalhando muito menos do que eu sendo promovido. Mas isso não vem ao caso. Naquele dia que eu fui mandado embora, eu pensei em várias coisas erradas para minha vida. Pensei que era o tempo de mudança, mas tinha que ser uma mudança para melhor. E foi o que eu fiz. Eu percebi que eu estava acabando comigo dentro daquela empresa, dentro daquele trabalho. Não acabando comigo, a culpa não era do trabalho, a culpa era minha. Porque eu estava priorizando primeiro o trabalho, depois os meus estudos e depois eu estava priorizando a mim mesmo. E foi bom eu ter sido mandado embora dessa empresa, porque eu aprendi, a primeira coisa que tem que ser priorizada na sua vida é você mesmo. Naquele momento, eu tinha percebido que o mundo tinha algo a mais para mim e que eu podia ser algo a mais para o mundo. Eu tirei esse período sabático, eu cuidei de mim mesmo, eu aprendi a me valorizar, eu aprendi a me amar e aí então eu senti que eu estava preparado para voltar para o mercado de trabalho. Assim como a minha oportunidade de se reinventar. Era uma empresa muito menor e era uma empresa onde que tinham poucos funcionários na área que eu estava desenvolvendo. E a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal lá. E naquela época eu percebi que o mundo tinha algo de melhor para mim. Eu aceitei receber metade do meu salário que eu ganhava na minha empresa antiga, mas eu aceitei por causa do desafio. Eu sabia que haveriam coisas lá dentro para mim que poderiam me agregar no meu futuro. Eu não estava lá pelo dinheiro, eu estava lá agora pela experiência. E quando você passa a dar valor para você, o mundo te recompensa de alguma forma. E foi aí que começou a minha ideia de vir morar no Canadá. Eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que não ia ser da noite pro dia. Então, eu comecei a estudar inglês, porque eu sabia que se eu quisesse, independente do país, independente do lugar do mundo, ser alguém na vida, ou pelo menos ter perspectivas de um futuro melhor, eu tinha que saber um outro idioma. Não necessariamente o inglês, mas eu poderia aprender um mandarim, eu poderia aprender um francês, um espanhol, qualquer outra forma que pudesse abrir o meu horizonte para outras oportunidades de mercado. Estou falando de alemão, italiano, qualquer outra oportunidade. E claro, eu escolhi o inglês porque hoje é uma língua muito forte e em que todos os países do mundo, os profissionais mais qualificados, falam o idioma. Eu sabia que não ia ser fácil e estudei bastante. Eu estudava inglês 2 vezes por semana, uma aula particular, totalmente voltada para negócios. Estudava dentro de casa e estudava no final de semana. Eu não descansei nenhum segundo. E até que tinha um inglês razoável, porque eu sempre trabalhei em inglês, fazia ligações em inglês, reuniões em inglês, mas ainda assim eu sabia que o meu inglês ele seria ridículo para o nível de profissional que eu queria me tornar. Comecei a fazer esse inglês e continuava com a minha rotina de exercícios. Eu sabia que o mais importante para mim agora era valorizar a minha hora, valorizar quem eu sou. Eu estava lá pelo desafio, eu também estava lá pelo dinheiro, mas eu estava lá mais para mim, para ser um eu melhor do que eu fui no dia anterior. O meu primeiro plano, então, era esse: desenvolver minhas habilidades que vão ficar comigo para sempre. Porque o emprego, você pode ser mandado e da noite para o dia você ser descartado. Você pode ser substituído por uma máquina, você pode ser substituído por alguém mais qualificado do que você, ou até, meu amigo, por alguém menos qualificado do que você. Então, por isso, era bem importante eu buscar uma qualificação. Continuava correndo aos finais de semana, tinha vezes até inclusive que eu corria todos os dias, eu acordava às 5 horas da manhã para ir correr e então ir trabalhar. Naquele momento, a minha saúde estava em dia. Eu comia bem, eu me exercitava com frequência e eu valorizava mais a mim do que ao meu trabalho. Criei muito afeto com aquela empresa, gostei demais da ideologia deles de negócio, mas eu sabia que se eu quisesse ainda chegar onde que eu sempre sonhei chegar, eu tinha que fazer por onde. E eu comecei a olhar a minha vinda aqui para o Canadá.
por alguns meios de estudo e trabalho, eu vim para o Canadá em 2018 e comecei a focar em que tipo de profissional que eu queria ser aqui dentro. Então aqui no Canadá, durante o verão, toda vez quando acaba o expediente, as pessoas elas vão para as praias, vão para os parques, vão para as montanhas, vão fazer alguma atividade de recreação e lazer. Ao mesmo tempo que durante o inverno, os dias de sol, também é obrigatório essas pessoas saírem, porque elas nunca sabem quando é que elas vão ter essa oportunidade de novo. E é mais ou menos essa filosofia de vida que eu trago para mim. Em novembro de 2020, com todas essas questões que o nosso mundo tem vivido, eu tinha voltado para minha prisão. Estava trabalhando de casa desde março e fiquei somente nesse mundo, nesse universo fechado, entre quatro paredes, trabalhando, jogando videogame e indo dormir, comendo sorvete, pizza e hambúrguer. E eu falei, tá na hora de mudar, porque eu comecei a sentir que eu estava ficando triste e deprimido novamente. Então, em novembro de 2020, comecei a correr todos os sábados dessa vez, porque aqui é muito frio para correr todo dia. Então, pelo menos no sábado eu acordo na hora que eu quero. E assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é sair correndo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Canadá do Figueiredo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, já deixa o seu like, porque assim eu posso trazer mais conteúdos como esse aqui para o Canadá do Figueiredo. Obrigado e até a próxima.